Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Os Bravos. Eu estou aqui junto com a minha sócia Fernanda. Oi, gente, boa noite. Agora vai. Agora vai. Bom dia para você que tá vendo de dia, boa tarde para quem tá vendo à tarde, boa noite para quem tá vendo de noite. Isso aí, gente. Bora lá, vamos para mais um podcast. Espero que vocês gostem. E hoje o tema vai pegar fogo. Pegar fogo? Você quis fazer um suspense, né? Pessoal, a gente vai falar hoje como desenvolver a sua comunicação e a qualidade da sua vida. É a qualidade da sua comunicação. A gente nem combinou, hein? É verdade. Tá a frase Então, bora lá, pessoal. Como desenvolver a sua comunicação? Estamos aqui hoje, aqui na Midas Entretenimento, mais um dia de alegria, gravando esse podcast aqui. Eu espero que você esteja bem aí onde você esteja ouvindo a gente. Quero que você fique tranquilo, que esse seja um momento para você relaxar também e se desenvolver e aprender com qualidade. Então, nosso propósito aqui é fazer um podcast diferenciado, onde a gente passa muita informação, muito conhecimento, muita coisa legal para fazer a diferença na sua vida. Esse é um grande propósito nosso, que você possa revolucionar a sua vida sempre. E os nossos primeiros podcasts a gente já lançou, o pessoal tá dando feedback assim fantástico, né? Eu gosto muito de conversar com alguém que ouviu o podcast, a pessoa fala assim: "Nossa, você falou aquilo, eu nunca tinha pensado naquilo", né? Então é isso que a gente gosta de entregar, bastante disso, né? Fer, então bora falar de comunicação. Beleza. Começar a passar a bola para você. O que você tem a dizer sobre comunicação? Antes da gente falar como desenvolver a comunicação, vamos tentar entender o que é a comunicação, né? E por que ela é importante e tal, e a gente vai caminhando ao ponto de poder desenvolver ela mais na nossa vida. E aí, o que Legal. é comunicação para você? Tiago, eu vejo que comunicação hoje, ela é o que dá base para a gente se relacionar. Tanto a comunicação externa com as pessoas, a fala, né? Quanto a comunicação interna. Eu acho que as duas que guiam os nossos relacionamentos, a maneira como a gente vai se comportar, a maneira como a gente se conecta com as pessoas, se conecta bem, se conecta mal. Tem um elemento que eu acho muito interessante dentro da nossa comunicação aqui dentro do podcast, que a gente se comunica como a gente realmente é. A gente está aqui passando a nossa verdade, então é tudo muito espontâneo e eu acho que isso é um tipo de comunicação também. Não que as outras estejam erradas, cada um tem a sua maneira de se comunicar. Mas eu confesso que eu gosto bastante dessa maneira livre, que se expressa e que está sempre buscando evoluir. E eu acho que a comunicação, ela passa por isso, né? Através da sua comunicação, você também pode transmitir uma evolução que você está passando, compartilhando com outras pessoas. Eu vejo mais ou menos nesse sentido. Legal, Fernanda. Quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, eu percebi que comunicação estava totalmente atrelado ao desenvolvimento, né? Então, quando a gente pensa em desenvolver como pessoa, como profissional, o meu relacionamento, o meu negócio, tudo depende da qualidade da minha comunicação. E aí você falou um ponto importante, né? Que a gente divide a comunicação em comunicação interna e comunicação externa. Comunicação interna é aquilo que eu falo comigo mesmo. Comunicação externa é aquilo que eu estou me comunicando com quem está fora de mim, né? Com outras pessoas. E aí o conceito de comunicação que eu gosto, eu acho interessante, é entender que a comunicação é uma forma de compartilhar. Até a etimologia da palavra é o comum. Então eu vou tornar comum algo. Tornar comum em qual sentido? Eu vou tornar outras pessoas sabedoras daquilo que eu sei. Então eu vou tornar comum o meu conhecimento, né? Vou trazer ao público. Isso é interessante porque se a gente pensa em desenvolvimento, isso traz uma visão que para o meu desenvolvimento eu preciso de comunicação, mas para o desenvolvimento da vida, né, da nossa existência aqui, faz importante essa característica de saber comunicar, né, de poder compartilhar. E aí entra uma outra questão que eu também acho bem interessante, que diz o seguinte: o resultado da comunicação não é aquilo que eu quero dizer, é o que o outro entende. Né? Então, eu tenho que ser bom em entender se o outro está me entendendo, se eu quero ser um bom comunicador. O que você acha disso? Nossa, Thiago, muito interessante. Às vezes a gente acaba criando um diálogo dentro da nossa cabeça, uma maneira de comunicar com outra pessoa. Só que se a outra pessoa não entendeu
não adiantou nada aquele discurso bonito. Sim. Porque ele não vai gerar uma ação, não vai gerar algo na outra pessoa. É. Então, nossa, muito legal. Ó, um problema que eu vejo muito quando a gente vai fazer trabalho em empresas é perceber essa dinâmica, onde o líder, o dono da empresa, o diretor, o gerente, ele está o tempo inteiro passando instruções para os seus liderados. Aí, olha só, vê se isso está acontecendo com você. Você passa a instrução, você pergunta para o liderado se ele entendeu, o liderado fala, entendi, e aí ele faz errado. Por quê? Porque na verdade ele não entendeu. Às vezes ele não está falando por mal que ele entendeu. Ele acha que ele entendeu. Mas a comunicação é um encontro de dois universos, né? Então, é aquilo que você acredita dentro do seu mapa sendo passado para um mapa de uma outra pessoa. E a interpretação dessa pessoa muitas vezes é totalmente diferente daquilo que você gostaria que ela entendesse. E aí, quando a gente chega numa organização e percebe isso acontecendo, o nosso papel é conhecer esses dois universos, tanto do líder quanto do liderado, e detalhar essa comunicação. Então, a gente vai aprofundando para entender ainda mais o que essa pessoa está querendo dizer, o que essa outra pessoa está entendendo e como que a gente pode melhorar isso. A partir do ponto que a pessoa muitas vezes, na hora, ela não percebia que ela estava tentando comunicar algo que não estava dando resultado. Né? E aí, qual que é o problema? Você passa uma instrução hoje e a pessoa fala que entendeu, você só vai ver o problema lá na frente quando ela fez errado. Só que até você voltar a fita aí e achar onde estava o problema, geralmente as pessoas não encontram. E aí, esse é um dos maiores problemas dentro das organizações: comunicação. Uhum. Então, a partir do momento que você desenvolve a comunicação, você cria um canal mais claro, você está criando uma sintonia, um alinhamento entre as pessoas, onde aquilo que é dito realmente é entendido pela outra pessoa e realmente vai ser executado. Uhum. Né? Tiago, você tem uma maneira bem legal de trabalhar essa parte de comunicação. Tem alguma dica que você pode dar para a pessoa conseguir ter uma comunicação assim mais efetiva, então? Sim. Bom, alguns princípios, né? Um princípio que a gente trabalha bastante é: o mapa não é o território. Isso é um pressuposto da programação neurolinguística. O que significa isso? Cada pessoa tem o seu próprio mapa da vida. Né? Então, quando você tem um mapa estendido na sua frente, esse mapa ele não é o território. Ele é só o mapa. Ele é só uma representação do território. Um símbolo, né? Um símbolo do território. A maioria das pessoas não sabem diferenciar isso, que elas não trabalham uma autoconsciência e elas acham que elas têm acesso à realidade. E aí, quando está comunicando com alguém, você esquece que você está usando o seu mapa como o seu próprio guia para passar a instrução para a pessoa. Só que o mapa dela está desenhado de uma outra forma. Né? Então a gente só tem representações da realidade. E aí, quando você vai se comunicar com alguém, você tem que entender que aquela pessoa não tem o seu mapa. Quanto mais alinhado você está com outra pessoa, né, com o passar do tempo, vocês vão tendo um entrosamento e tudo mais, esses mapas vão adquirindo características semelhantes, então se torna mais fácil a comunicação com o passar do tempo, se for trabalhado, porque também isso não significa que tempo resolve. Tem gente que está junto há 20 anos e não se entende. Né? Agora, 20 anos sendo trabalhado, trabalhando os pontos específicos da comunicação, comparando os mapas, aperfeiçoando esses mapas juntos, aí top. Então essas pessoas vão ter um grande alinhamento na qual elas quase não vão precisar de palavras. Muitas vezes um olhar, a outra pessoa já sabe o que tem que ser feito, o que está acontecendo, qual que é o desafio. Então muita informação é passada muitas vezes no olhar quando esses mapas estão semelhantes, né? Mas primeiro ponto, então, é entender que cada pessoa tem o seu próprio mapa. Quando eu vou me comunicar com alguém, eu tenho que entender que a outra pessoa tem um mapa da vida totalmente diferente do meu, que aí eu vou ter que criar uma linguagem de pontos de conexão. O que significa isso para mim? Significa o que para ela? O valor disso aqui para mim, qual que é o valor que tem para ela? Organização para mim significa o quê? O que significa para ela? Vida para mim significa o quê? Significa o que para ela? O que é importante para ela, o que é importante para mim? Qual que é a história dessa pessoa e qual que é a minha história? Então eu tenho que colocar isso em consideração se eu quero desenvolver uma boa comunicação. O que é muito importante também na comunicação, né? Desenvolvendo alguns pontos aqui. Definição.
Você que está assistindo aí, anota, ó. Clareza é poder, Essa né? é Clareza foda. é poder. Essa frase é do Tony Robbins, clareza é poder. Então, se você quer ter desempenho na sua vida, você quer ter poder, seja claro com o que você quer. Você quer falar para você mesmo o seu objetivo? Seja claro com o seu objetivo. Ah, eu quero um carro novo. Qual carro? Qual modelo de carro? Qual a cor? Você quer esse carro hoje, esse ano, daqui 1 ano, daqui 5 anos ou daqui 1000 anos? Entendeu? Porque se você não falar, eu quero um carro novo, aí talvez vai chegar um carro que você não queira para você. Ou não Uhum. vai chegar porque você não definiu quando. Né? Então, ter clareza em tudo que a gente se comunica é muito importante e é um pecado. As pessoas geralmente não têm clareza naquilo que elas desejam, fica muito em aberto. Uhum. Muitas vezes, como uma insegurança de, mas vai que não dá certo. Tá, mas aí é outro problema, você não tinha que se preocupar com isso agora. Você tem que ser claro até atingir o seu objetivo. Se não der certo, você vai corrigir. Aham. Mas não é uma desculpa para não ser claro, né? Então, esse é um outro ponto importante também, essa clareza. Uhum. Um outro ponto que eu considero importante na comunicação é você fazer uma identificação também, que não é só você expressar, mas é você sentir do outro o que, que o outro está entendendo daquilo que você quer falar. Né? Então são pontos relevantes. Como que a gente faz isso dentro da organização? Passa uma instrução, olha, você vai, a partir de agora, fazer dessa forma, que a gente está adotando uma nova política de execução desse processo aqui, e vai funcionar assim, 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 a sua responsabilidade é tal, e vai ser dessa forma, ok? Ah, entendi. Você pode explicar para mim o que eu te falei, para a gente conseguir ter um bom entendimento sobre isso aqui? Eu quero Show. entender se a gente está se entendendo tranquilamente, não precisa ter uma desconfiança, né? Então, se a gente está bem intencionado, isso não tem problema. Uhum. E aí a pessoa vai relatar para você de volta o que que você falou para ela. Isso aí resolve muita coisa, porque geralmente as primeiras vezes que a gente faz isso, a pessoa dá um feedback e não tem nada a ver. Tipo assim, você passou a instrução, ela fala uma outra coisa parecida, mas o sentido muda totalmente. Ainda bem que ela falou agora, porque se aquilo fosse colocado em prática, dá um problemão. Né? Então, isso é o início do desenvolvimento de comunicação. Fer, e o que você considera importante nesse desenvolvimento de comunicação também? Nossa, Thiago, você falando e eu lembrando, porque assim, o que a gente aplica com as outras pessoas, em outras empresas, a gente também aplica no nosso dia a dia. E essa parte de a gente alinhou muitas coisas depois que a gente começou a usar esse feedback. Aham. Às vezes você falava uma coisa e eu entendia outra. E a gente só foi perceber isso porque a minha reação era totalmente diferente do que você estava propondo. Uhum. E então a comunicação ela não é só para o ambiente de trabalho, é também para o ambiente de trabalho, porque tem uma relação acontecendo ali, precisa de um resultado e precisa estar alinhado. Mas essa comunicação dentro de um relacionamento íntimo também é muito importante, porque são dois universos totalmente diferentes, com mapas totalmente diferentes, com referências distintas, às vezes sobre a mesma palavra que a Aham. gente usa palavras para se comunicar, né? Então, a palavra significa uma coisa para você e outra coisa para mim. E você me passa essa ideia e eu entendo conforme o meu significado, Sim, o seu repertório. de acordo com o meu repertório. E como que eu vou juntando esse repertório? É vivência, é o que eu ouço, é o que eu vejo, é o ambiente que eu tô. Tudo isso vai montando esse mapa, esse repertório. E é tão importante a gente calibrar a comunicação de referências, Calibrar, você falou algo top. né, Thiago? Uhum. Fala um pouco mais sobre isso, eu gosto de ouvir você. Não, na hora que você falou, eu falei, nossa, legal, calibrar. Não é que eu tenho tanta coisa assim. Eu falei, nossa, é calibrar. É que eu tava tentando lembrar essa palavra antes, naquela hora de criar sintonia, é a Ah, calibração da comunicação. legal. Né? Então é importante ter a calibração para conseguir ter o desenvolvimento. E eu vejo que as pessoas pecam muito nisso. As pessoas, poxa, olha o desperdício de energia que é você fazer parte de um grupo ou até no relacionamento pessoal, como você falou.
no qual você tá junto com uma outra pessoa. Para quê? Para que você tá junto com alguém se você não se entende com ela? Se não tem uma comunicação onde você conhece mais a fundo essa outra pessoa e a partir disso tem um propósito. Eu acho que as uniões por si só, elas são um desperdício se elas não têm um propósito. É forte, né? Se elas não Mas, têm um ponto em comum, né? mas é uma pancada isso, sabe? Porque as pessoas se relacionam por carência. Elas querem estar juntos só para ter uma garantia de estar com alguém, ou quer estar num negócio só para ter uma garantia de ter um emprego. Mas e o propósito por trás disso? Onde que isso vai chegar? E sem esse propósito é uma energia de morte para mim, é uma energia estagnada, é uma energia que não vai para lugar nenhum. Então é sem graça. E é difícil manter isso. É difícil você manter um relacionamento sem propósito. É difícil você desenvolver uma família sem propósito. É difícil você ter um negócio sem propósito, fazer parte de uma equipe que você não tem um propósito pessoal para cumprir fazendo parte daquela equipe. Né? Então, se você não tem um propósito, você também não tem a comunicação, ou a comunicação não faz tanta diferença. Então é bem complicado ter relacionamentos no qual não tem propósito em comunicação. A comunicação vai ajudar a você conhecer os propósitos, a conhecer os valores, a criar uma sintonia em quem forma isso, né? Então, é com a minha esposa, quero entender mais o que o coração dela fala. Perdão. Quero entender mais o que o coração dela sente. Sabe? É com a equipe, quero entender mais por que a minha equipe está aqui, o que eles têm de objetivo de vida. E eu quero entender também se eles entendem o propósito que eu estou compartilhando, a visão, né, do negócio. Porque se não entender, essas pessoas estão aqui por quê? E até onde elas conseguem ir sem propósito? Até onde elas conseguem ir sem me entender? Não vai longe, entendeu? Então isso é para tudo. Tem que ter propósito e tem que ter comunicação. Eu até acredito assim, quando a gente fala em comunicação, o tema desse podcast aqui é como você pode desenvolver a sua comunicação. E a comunicação, para mim, ela faz parte da evolução. Só que não por si só. A comunicação é uma ferramenta de sintonia, de alinhamento e de enriquecimento. Porque a partir do momento que eu me comunico bem, eu enriqueço o meu repertório, eu compartilho o meu repertório com você, isso acrescenta informações para você, para quem está perto. Quando existe um entendimento e uma conexão, a gente forma, então, um novo núcleo de informação. Seria um novo cérebro. Né? Pessoal, peço perdão aí que eu tô um pouco tossindo, que essa semana eu tava gripado. E Mas deixa, eu estou aqui para te salvar. Aproveita para tomar uma aguinha. Sobre esses pontos que você está falando, Thiago, é muito interessante que você fala assim, que é difícil viver e conviver com pessoas se você não tem uma boa comunicação, se você não entende o propósito. E o que a gente conversou já em outros momentos, a gente conversa, né? A vida não é fácil. Só que aí você vai ter que escolher o preço que você vai pagar. sim, Comunicar bem, com objetivo, alinhar, gente, é desafiador. Você tem que estar, assim, sempre aberto a entender o que o outro está entendendo, estar aberto a mudar o seu repertório, a ter essa flexibilidade. Mas também não fazer isso também tem um preço. Aí tem sim. um desgaste, tem a briga, tem o desentendimento, tem o consumo de energia. Você não consegue alcançar nada porque a sua energia tá emaranhada nessas Aham. brigas, nesses desentendimentos, né? Então, é muito importante você saber qual que você quer, qual difícil você vai encarar aí. Se é o difícil de evoluir através da comunicação, ou se é o difícil de ficar num conflito ali patinando, né? Sim. Ó, agora há pouco eu falei que eu tô tossindo. A gente tava gripado, a gente tá E eu tô saindo aqui. fanha. Tá assim o negócio aqui, né? Mas tá Estamos aqui para bom, dar o tá melhor que a gente ótimo. tem, né? E eu falei, mas também se você não ligar, você continua ouvindo. Eu vou tossir aqui e a gente segue em frente. Né? Então, assim, a comunicação, ela faz parte da evolução. Eu vejo dessa forma. Só que não é só ela. Né? Então, ela é um canal de alinhamento. Só que junto com ela é importante ter um propósito.
Então, a comunicação é um meio. Como isso vai ser passado para frente? Agora, o que vai ser passado para frente? E aí entra as nossas verdades, aquilo que a gente acredita. Eu não acredito que exista uma verdade universal, né? E as pessoas às vezes brigam por isso. Não, eu tô certo, você tá errado. Mas o que é importante para você? O que é aquilo que você acredita? Que é importante você defender na sua vida? A gente tem que ter um norte, né? A gente tem que ter um caminho para passar. E se você não tiver esse norte, aí sim você tá perdido. Aí sim você tá lascado, porque tudo vira um caos. Então eu acredito que a gente tem que ter um propósito na vida, a gente tem que seguir algo. A espiritualidade nos ensina a gente ter uma humildade com isso, porque eu tenho o meu caminho, eu acredito em algo e eu respeito as diferenças. Eu respeito em quem pensa diferente, eu respeito em ideias diferentes, até porque eu entendo que eu nasci de uma forma e fui evoluindo e fui aprendendo, e muitas vezes aquilo que eu pensava o contrário, em determinado momento aquilo eu comecei a acreditar, né? Então faz parte da vida essas mudanças, essas transições, é justamente esse o crescimento. Então, assim, quando a gente entende de viver com um propósito e a comunicação vai fazer parte, a gente vê como um sistema, né? Então, a comunicação faz parte dos sistemas da minha vida. Esses sistemas é interessante que eles têm um propósito, uma direção, e a comunicação dá um suporte para a gente conseguir compartilhar, para a gente tornar comum aquilo que a gente acredita, para a gente passar aquilo que a gente acredita para as outras pessoas, para a gente aprender com as outras pessoas também, né? O que elas têm a nos dizer, e isso vai incorporando numa realidade que faz parte da nossa evolução pessoal. Show, Thiago. Tem uma frase que me bateu aqui conforme você foi falando. Tô guardando ela aqui, mas eu vou falar agora. O Sim. que você tem a dizer das pessoas que falam assim? Para bom entendedor, meia palavra basta. O que você acha disso? Olha, eu não acho que sim nem que não, muito pelo contrário. Não, na verdade, sim, para meio entender, para bom entendedor, Entendedor, meia meia palavra palavra basta, basta. né? Eu acho que faz sentido porque a gente querer desenvolver nossa comunicação, a gente tem que pensar do outro lado também. A parte no qual eu estou ouvindo algo, né? Que eu estou aprendendo com algo. E esse é um momento que a atenção faz parte. Se eu estou desatento, eu estou desconexo, né, da realidade e dá muito trabalho me explicar algo. Então, algo, vamos supor, trabalhar na sua equipe. Né? O que você pode trabalhar na sua equipe? Tema de comunicação, para as pessoas entenderem a importância que é falar com clareza, né? Entender a diferença dos mapas. E um ponto muito importante é prestar atenção. Então, eu trabalho muito isso também com as equipes. Ó, se nós somos uma equipe de líderes aqui, onde a gente vai desenvolver resultados, faz sentido que a gente tem que estar atento com o que está acontecendo. Gente, eu tô rindo, mas é porque esse é um negócio que eu tenho que pegar muito. Essa parte da atenção, da presença. Às vezes a pessoa tá conversando comigo e eu já tô imaginando outras coisas, e aí às vezes a comunicação ela não encaixa também por falta de presença, por falta de atenção, né, Thiago? A gente tá sempre alinhando esses pontos também. Porque o que a gente trabalha são coisas simples e ao mesmo tempo complexas. Sim, Então precisa de atenção, sim. como empresa, como Mas relacionamento, eu acho né? que esse foi um grande desafio para você, que você já superou. Você está de parabéns por tanto que você evoluiu ao longo dos últimos anos. É nesse nível de atenção. Claro Legal. que os nossos desafios sempre continuam, né? Mas parabéns para você por ter evoluído tanto a sua comunicação, né? O pessoal está surpreso com os resultados que você apresentou nos últimos podcasts aí. E por quê? Porque você está sendo essa pessoa maravilhosa. Gente, ó, então eu vou deixar aqui um agradecimento público. Eu já conversei com ele, já agradeci ele, mas eu gostaria de agradecer aqui para todo mundo saber. Quem me vê comunicando hoje, falando com as pessoas, tendo essa habilidade de passar uma ideia, não imagina como era difícil para mim conversar. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia conversar nem com as pessoas que eu conheço, quanto mais pessoas que eu nunca vi na vida, né? Porque eu não sei quem tá assistindo, onde que tá, mas desde já eu agradeço a todos vocês. E o que que eu tenho para falar sobre essa mudança? Eu só consegui isso porque, primeiro, eu quis, e segundo, eu tive muito apoio do Thiago. E ele me ajuda todos os dias. Ele tá sempre me dando força, tá sempre me estimulando a me comunicar melhor,
a ter uma mente mais aberta, a estar mais presente, a ser uma pessoa melhor para mim mesma e para as outras pessoas. Então, deixo aqui meu agradecimento. Thiago, muito obrigada por contribuir tanto com a minha comunicação. Que top, Fer, mas o mérito é todo seu. Parabéns pela sua força de vontade e vamos em frente. E vamos em frente. E já digo, gente, eu tô falando aqui, não penso que é fácil, não, ó, suado, mas o resultado vem. Essa é a parte que o Thiago sempre me ajuda a lembrar. Às vezes o processo é um pouco doloroso, porque você tem que revisitar muitas coisas, muitos conceitos. Só que também, se você fica naquele lugar, você perde oportunidades. Olha que oportunidade maravilhosa que eu tô tendo aqui, que a gente tá tendo, né? De propagar o que a gente pensa, comunicar, passar as nossas verdades, o que a gente acredita para as outras pessoas. E se eu não tivesse trabalhado isso há tanto tempo, não é um negócio, acordei e já estou pronta. Não, todo dia você aprende um pouquinho, né? Olha que interessante, você falando sobre tudo isso, eu tô conectando aqui, lembrando da nossa história e do tema que a gente está falando aqui hoje de comunicação também. E aí, pessoal, nossa história, resumidamente, mais ou menos assim. A gente já se conhece há muito tempo, a gente está junto há muito tempo. E nós éramos outras pessoas, totalmente outras pessoas, a ponto de você não reconhecer se você visse a gente lá atrás, principalmente a mim, mudei muito fisicamente. Então, se você me visse lá 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, não reconheceria, esse não é o Thiago, é outro Thiago. E o que aconteceu ao longo desse tempo? A gente começou nosso relacionamento, dois jovens que queriam estar juntos porque a gente se gostava. Não tinha muito propósito na época. E o relacionamento é um desafio, porque é um encontro de dois universos. Olha que louco isso, né? Encontro de dois universos diferentes. Famílias diferentes que criaram as duas pessoas ali. Culturas diferentes, mentalidades diferentes. Né? Então, tudo é diferente. E você joga tudo isso em uma casa. Duas pessoas numa casa só. Rapaz, aí... Agora eu entendi que você falou que o trem ia pegar fogo, né? Era isso, né? Lembrei. Pegar fogo o negócio. Você coloca, dependendo, né, de quem são as pessoas, mas pega fogo toda essa diferença ali. Bom, eu passei por questões pessoais difíceis, desafios pessoais difíceis, aí não era nem relação ao relacionamento. Nessa época, nosso relacionamento estava muito bem, não era essa questão, mas questões pessoais, né, que sempre eu conto, esse não é um segredo, uma história pessoal, que eu tive um ataque de ansiedade, depressão, relacionado ao zumbido e tal, que foi o meu início do desenvolvimento pessoal. Porque eu fui buscar ajuda para mim como uma forma de me salvar, e aí eu caí nesse universo do desenvolvimento pessoal, fui aprendendo, me apaixonei por isso, e aí foi o início da minha trajetória. Mas quando eu comecei, até então, nós não tínhamos estímulos. O nosso estímulo, como eu falei, a gente se juntou num relacionamento e tava ali, tocando a vida simples em frente, né? Quando eu descobri esse universo, eu falei, caramba, que trem doido é esse? Então, dá para ser diferente, dá para evoluir, dá para fazer isso, dá para entender como é que a minha mente funciona, dá para influenciar os meus resultados, dá para aperfeiçoar meus resultados, melhorar minha performance, fazer isso, aquilo. Fui descobrindo, né? Não foi tudo de uma vez, mas sabe, quando você chega assim, você chega numa cidade grande, você nunca foi, aí você olha assim, caramba, olha esse prédio, tem coisas que você não imaginava nem que tinha. Sim. Esse foi o meu sentimento quando eu caí nesse universo do desenvolvimento pessoal. E aí o desafio era que a Fernanda não teve esse estímulo inicialmente. E aí, nisso, eu cheguei assim, todo animado, eu ia falar com ela, que isso que tá falando? Né, eu lembro que eu cheguei assim, Fernanda, o curso de hipnose clínica foi muito legal, nossa, você sabia que a nossa mente é capaz de fazer isso, aquilo, e ela não entendia nada. Mas por quê? Porque ela não estava naquela realidade ali. Eu não tinha repertório para entender, né? Era a mesma coisa que você vê um pedaço de uma coisa que você não entende ali em cima da mesa. E a pessoa tá toda encantada, né? Vamos supor que uma peça de roupa que tem em cima da mesa, você olha assim, não tem nada demais com isso aqui, eu não tô entendendo. Porque a outra pessoa já sabe como usar aquilo dali e você ainda não sabe. Né? Então, foi esse o choque de realidade ali. E aí a comunicação se fez muito importante ao longo da nossa trajetória, porque aí começou um grande desafio pra gente. Porque aí eu queria evolução, eu queria cada vez mais desenvolver, e a Fernanda não estava entendendo,
E aí a gente precisou de comunicação para entender até o porquê de tudo isso. O que a gente estava enxergando de diferente da vida, como que a gente poderia realinhar. Então, várias etapas da nossa vida foram desafiadoras, onde se fez muito necessária a comunicação. Porque se você não tem uma boa comunicação, você entende mal a intenção do outro também. Às vezes você vê que o outro está te ofendendo, ou você pode achar que o outro está te diminuindo, quando na verdade o outro está tentando te ajudar a crescer. Né? Isso é um ponto muito relevante. Tipo, você vai passar um feedback para alguém, ou na sua equipe, ou no relacionamento. Se você não souber como se comunicar, a outra pessoa vai se sentir atacada. Né? E aí, por exemplo, quando a gente trabalha com liderança, a gente entende que o líder, ele ajuda o liderado também a se desenvolver. Não é só o líder que se desenvolve. O papel do líder é formar novos líderes, né? E o líder, muitas vezes, tem que acreditar mais que o próprio liderado na evolução do liderado. Porque, às vezes, o liderado não é capaz de enxergar o potencial que ele tem. E o líder fala, bora lá, você consegue. E o liderado, mas eu sou pequeno, você tá me atacando, você tá querendo uma coisa de mim que eu não sou capaz e tal. Então aí entra essa parte da comunicação para ter um bom alinhamento. O que você acha, Fer? Nossa, Thiago, você contando assim o começo dessa história, né, de se encontrar. Você contando aí, eu imaginei escutando você falando em outra língua. Tipo assim, naquela época, eu escutava você mexendo a boca, mas eu não entendia o que estava sendo dito, porque é como você vai aprender. Eu não sei tão bem inglês, né? Então, se alguém vem conversar inglês comigo, eu sei que ele tá falando alguma coisa. Agora, o que aquela pessoa tá falando? Não sei. O que eu vou fazer? Se eu tenho oportunidade, vou pegar um dicionário, deixa eu ver o que significa essa palavra. E a partir disso que vai se construindo um novo vocabulário. Sim. A comunicação de uma outra linguagem, um outro vocabulário mais rico, com mais informações, com mais referências. E eu vejo que isso também depende muito da experiência de vida, cara. Você precisa estar se movimentando para isso acontecer. Porque se você estiver ali na sua bolha, onde você, né, não tem nada de novo para aprender e tal, você não vai aprender outro idioma. Você não precisa aprender outro idioma. Agora, se você quer crescer, você quer evoluir, você quer aperfeiçoar seus relacionamentos com o time, com os relacionamentos pessoais, você precisa aprender essa língua. E como é que era o seu lado? Como é que era o seu lado, assim, disso que eu contei? Nossa senhora, o Thiago era muito engraçado. Como é que era antes, como é que foi depois? Foi bem assim. Quando o Thiago começou, eu fiquei bem perdida. Porque na minha cabeça, as coisas eram como eram. E simples assim, acabou. Então, se eu sou isso, eu sou isso. Não existia uma possibilidade de estar e poder mudar. E poder ser outra coisa também. Então, era muito fixo. E para mim, assim, o que me ajudou muito a querer, a buscar, foi o nosso relacionamento. Porque eu vi você evoluindo e conversando com outras pessoas. E eu olhava assim e falei, gente, eu não tenho assunto pra conversar com a pessoa, porque ele tá falando outra língua e eu não sei essa língua ainda. Mas olha, só um pontinho rapidão. Se você tem um pensamento fixo e alguém chega com algo novo, isso machuca. Nossa, né? Era muito então, doloroso. Esse é um ponto legal pra gente pontuar que já. Olha só, você se machuca com algo novo, talvez você tá preso. Isso também reflete uma baixa autoestima, né? Porque a baixa autoestima, você não vê o seu potencial. Então, qualquer coisa que chega mexe com você. Você vê como uma ofensa, uma provocação, né? E é o caminho da evolução. Né? Desculpa, pode continuar, mas você vê algum ponto? Nossa, muito legal essa pontuação sua. E, então, assim, um grande motivador, primeiro, foi o Thiago, que ele tá evoluindo. Eu quis entender também, então eu fui atrás. Lógico que no começo era só para correr atrás dele, no sentido de conseguir acompanhar o que ele estava falando para conseguir manter um relacionamento. Não, e naquela época a gente não era tão bem resolvido, tinha a questão dos ciúmes, né? E aí, como é que foi lá, você? Aí, gente, Thiago lá lendo e tal, e trocando ideia com outras pessoas. Não, primeiro eu tentava falar com você, né? Fer, olha isso aqui da hipnose, olha isso aqui do desenvolvimento, da PNL. Eu assim, Sim. E um instrumento que a gente usa muito, e até então não fazia sentido para mim, é leitura.
Então, as primeiras vezes que você trouxe para mim essas novas ideias era através de livros que você estava Aham. lendo. E na minha cabeça, eu não tinha o hábito, não era uma realidade para mim ler. Para mim, a leitura estava relacionada ao meu ambiente de trabalho. Uhum. Então, tudo o que era referente à minha atuação profissional, eu devorava. Eu tinha na ponta da língua, eu buscava, eu tinha essa fome. Só que eu não entendia que eu precisava cuidar de referências pessoais também. Até então não era importante para mim, porque eu não entendia nem que dava para mudar. Aham. Não tinha isso, né? Aí você trouxe pra mim esses livros, ó, Fer, eu li esse, e eu achava muito estranho, gente, porque o Thiago, quando ele gosta do negócio, ele gosta muito. Então, tipo, ele pegava um livro, ele lia o livro num dia, 2 dias. Eu ficava olhando assim, falei, gente, como assim? É intenso, menino. Não fazia sentido pra mim aquilo, porque eu não entendia a necessidade. Falei, mas pra que isso? Gente, até que, me colocando em situações de desafio, comecei a fazer cursinho e um dos meus objetivos era fazer uma boa redação. E graças à minha professora de português, a Cláudia, um beijo pra você, Cláudia. Não sei se você tá assistindo, mas agradeço muito. Esses dias até encontrei ela no shopping e fui agradecer. Graças a ela, falou assim: gente, para você fazer uma boa escrita, você precisa ser um bom leitor. E Uhum. aí que eu fui entender que para ter repertório, eu precisava ler além do que eu era minha obrigação profissional. Você não contou a parte do ciúmes, né? Pode contar, Thiago. Não, tem nada demais também. Na verdade, sim, eu tentava conversar com a Fer no início, né? E aí ela não respondia, não gostava, desdenhava, assim. E assim, nesse ramo do desenvolvimento pessoal, existe uma tendência maior de mulheres se interessarem, né? Então, o lado feminino, ela busca muito Uma conhecimento, acessibilidade, né? leitura, tal. E aí, nessa época, eu tinha algumas amigas que estavam fazendo leitura sobre esses temas também. Aí a Fer falou: Você tá conversando com quem? Não, eu tô falando com a minha amiga aqui sobre o livro que eu li e tal. Não tinha nada acontecendo. Como é que é esse livro aí? Deixa eu ver. Aí que ela pegou. Então foi o estímulo inicial, foi esse, né? E aí depois, mas foi bem bacana, porque depois que você fez por esse motivo, aí não foi mais por esse motivo, Sim, né? Que aí você encontrou o próprio caminho do seu próprio desenvolvimento. E aí você se encontrou nisso, né? Foi fantástico que você se exatamente. encontrou nisso e se tornou fominha de livro também, de desenvolvimento pessoal. Agora, assim, esse foi o começo, né? Lá atrás, lá no nosso relacionamento, o desafio que a gente passou. E ao longo do nosso relacionamento, a gente teve vários desafios também e todos a gente resolveu com Comunicação. comunicação. Então, assim, gente, comunicação é muito importante. Uma coisa que eu falo para você para desenvolver na sua comunicação, não tente impor aquilo que você acredita para outra pessoa. Você não é obrigado a ficar no relacionamento, ok? Então, se você vê assim que a outra pessoa está muito diferente de você, que não está batendo, não está legal, você não é obrigado a ficar. Mas não force ela a ter que acreditar na mesma coisa que você acredita. Abra o espaço da comunicação para você conhecer também o coração da outra pessoa, para você entender o que a outra pessoa acredita. E Uhum. não fica julgando assim, ah, mas eu sei mais que outra pessoa, mas eu sou melhor tal. Porque isso não existe. Isso é uma ilusão. Você achar que você é melhor que outra pessoa, que o seu mapa é melhor que outra pessoa, não tem um mapa melhor que da outra pessoa. Pode ter um mapa que está mais adequado para um objetivo. É um mapa que está mais adequado, por exemplo, ah, eu quero formar uma família assim, assim, assado, quero ter uma vida assim, assim, assado. Beleza. Aí existem alguns caminhos: organização, comprometimento, responsabilidade, honestidade, transparência, verdade. Né? Existe um caminho onde você trabalha que você vai favorecer o crescimento, né? A construção desse ideal que você acredita. E aí você vai alinhando com outra pessoa para vocês construírem isso junto, né? E a comunicação faz parte, porque aí vai alinhando esses valores, né? Agora, se você quer estar bem no seu relacionamento, seja com quem for, antes de mais nada, ouça outra pessoa também. Nossa, Ouça não só o que ela fala, mas as intenções dela também. Entenda que as pessoas têm medos, né? Entenda que as pessoas têm vulnerabilidades.
Entenda que todos nós estamos nesse barco da vida e nós temos inseguranças, temos limitações de compreensão, de interpretação, de cognição, de atenção. Então faz parte esse entendimento. E o nome disso é amor, né? Você tem amor pela vida, tem amor pelas pessoas. Isso não significa que você precisa se sujeitar a qualquer coisa na vida, mas esse respeito é fundamental, porque uma boa comunicação tem como uma base o respeito. Então não é você tentar impor uma verdade, não é você se fragilizar sobre a verdade do outro e baixar a cabeça para o que o outro acredita, mas o respeito é uma lealdade a essa evolução no sentido de que eu respeito a mim e respeito a você. Então, junto com esses dois respeitos, a gente vai encontrar o melhor caminho para seguir em frente. Se não tem respeito, não faz sentido. Se também não tem uma base de valor e de propósito, também não faz sentido. Então, é algo que a gente precisa rever para poder aproveitar da melhor maneira a vida. Né? Então, a qualidade da sua vida vai depender disso. Vai depender da comunicação que você tem com a sua família, vai depender da comunicação que você tem com a sua equipe, com o seu público, com o seu cliente, com todo mundo. A qualidade da sua vida vai depender da qualidade da sua comunicação. Show. Né, Fer? Nossa, Thiago, a gente fazendo essa retrospectiva, né? O que eu percebi? É muito importante a gente ter pessoas que nos ajudem a enxergar coisas que a gente não tá vendo ainda. Uhum. Porque por ambiente, por N situações, a pessoa não teve oportunidade de enxergar aquilo. Ou se teve oportunidade, não teve a oportunidade de conseguir entender. Então, mesmo que a pessoa, não, mas todo mundo tem oportunidades, tá? Gente, mas às vezes a oportunidade que não foi aproveitada por ela não entender que aquilo era uma oportunidade, né? E graças a Deus eu tive você e você me ajuda muito a A ver. gente se ajuda. A gente se ajuda, né? Gente, ela me ajuda demais. A gente se ajuda a ver essas possibilidades e o que eu queria falar. Às vezes, dar esse primeiro passo é difícil, é desafiador e é importante, legal ter alguém para ajudar. Só que para você se sustentar nesse caminho de evoluir, de crescer, de aumentar repertório, é por você. Não tem como você passar por isso por outra pessoa. Porque a outra pessoa quer, porque a outra pessoa cobra e exige. Porque, cara, você vai encarar muitas coisas que precisa de coragem. Sim. E a coragem tem que estar dentro. Uhum. Por mais que os outros te ajudem, você tem que ter isso dentro de você para se manter firme nesse processo de evoluir. Isso diz respeito às expectativas, muitas vezes da família, né, que está bem intencionada, mas muitas vezes coloca um peso, né? Então, aquilo que você acredita para conseguir seguir em frente, tem que saber lidar com isso também, né? Família, amigos, sociedade, o padrão, o que as pessoas pensam, né? Eles vão achar que eu estou fazendo isso errado, essa decisão que eu estou fazendo está errada. Então, você está falando sobre isso, né? Sobre a gente ter essa coragem de seguir o nosso caminho, o nosso passo ali que a gente vai dar, que ele seja nosso, que seja do coração. Exatamente. Você pode até começar a caminhar porque alguém tá te dando uma força. Mas você só mantém essa caminhada se for um desejo seu. Se fizer sentido para você. Porque os desafios vêm e eles vão vir de qualquer maneira. E se não for algo genuíno, autêntico, que queima dentro do seu peito, a sua necessidade de vida, de ser melhor para você mesmo. E eu vejo assim, todos esses pontos que a gente fala, eles se aplicam em tudo. Se aplicam no meu relacionamento pessoal, se aplicam no profissional, com as minhas amizades, com a minha família e principalmente comigo mesma. Eu acho que a comunicação, eu sinto isso, né? Que a comunicação, ela começa dentro. Sim. O que eu tô falando pra mim. Ela é um instrumento de coragem, né? Comunicação. Exatamente. E bacana isso, hein? Porque, ó, eu tava pensando em falar um ponto, acho que complementa com isso, que é assim. Comunicação. A gente já falou muita coisa aqui que se você aplicar, você vai desenvolver sua comunicação, certo? Você já entendeu a importância da comunicação. É base da sua vida, é base da sua família, base do seu trabalho, base da sua equipe, base pessoal, né? E sabe um erro,
ou um problema, um desafio que eu vejo que as pessoas às vezes se prendem. Quando eu vou me comunicar com alguém, isso é um grande desafio. A pessoa achar que a outra pessoa já sabe. Ah, eu acho que eu não vou falar porque a pessoa tem que saber o que eu penso, né? Cara, ninguém tem que saber o que você pensa. Para com isso, para de se achar. Para de achar que é o dono da verdade, seja lá o que for. Né? Que a pessoa. Como que você não sabe? Aham. Né? Eu faria assim, assim, sabe? A pessoa, às vezes, ela tá num altar, assim, achando que ela domina o mundo, né? Que ela conhece de tudo. E, na verdade, assim, você tem que ter essa humildade e o reconhecimento, né? Às vezes não é nem por uma arrogância. Às vezes é por uma ingenuidade de você acreditar que as pessoas sabem aquilo que você sabe. Mas a pessoa não passou, ela não pisou no mesmo lugar que você pisou. Ela não teve naquele ambiente que você esteve quando você aprendeu aquele assunto. Ela não foi na escola que você foi, seja a escola da vida. Uhum. Então, cabe a você ser claro naquilo que você quer passar de mensagem, né? E as mensagens muitas vezes são passadas pela metade, faltando informação, porque a pessoa que está passando a mensagem, ela acha que o outro já tem o conceito para entender. Mas muitas vezes você tem que desenhar. É isso mesmo, você tem que desenhar, você tem que definir, tem que esclarecer. Na programação, eu sou programador, né? Além de trabalhar com programação mental, antes eu trabalhava com programação de computador, fazia programas. Mini de programa. Fazia à noite também, não tem problema não. E aí, assim, na programação, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que o computador, de certa forma, ele é burro. Se você fala pro computador assim, desliga, um exemplo, dá um comando, desliga, ele não faz nada. Por quê? Você não falou o que é para desligar. É para desligar o que? O teclado, o mouse, é para eu me desligar. O computador ele é burro porque ele não deduz as coisas. Entendeu? Então, para você fazer um programa de computador, o início do código geralmente tem as declarações de variáveis. O que é a declaração de variável? Legal A isso. declaração de variável é um estabelecimento de informações importantes que serão utilizadas pelo programa. Então, se eu falo assim, ó, eu vou querer que você calcula x mais y, mas computador x será uma variável que é um número, tá? Aí o computador, então agora eu já sei o que fazer com essa informação. Ou seja, você tem que definir muito bem todas as informações para passar o comando para o computador. Porque na hora que você passa o comando, ele já tem um conhecimento prévio que você mesmo estabeleceu no início do programa, que aí ele sabe como te apresentar um bom resultado com aquilo. Senão ele trava. Ele não é inteligente para deduzir que você está querendo algo. Você tem que ser muito explícito naquilo que você está querendo para ele conseguir interpretar da melhor maneira. Então, eu acho isso como um bom princípio de vida, entendendo que a gente faz parte de várias programações na vida. Então, aquilo que você quer desenvolver na sua vida, é importante você saber declarar essas variáveis para se chegar nos melhores resultados, né? Então, muitas vezes você vai se comunicar com alguém, declare as variáveis. Explica melhor sobre o que você vai falar a seguir, explica antes também. Ó, agora eu vou falar de tal assunto. Beleza. Aí agora você começa o assunto. Por que isso? Às vezes a pessoa vai falar de um negócio, já mistura com outro, mistura com outro, mistura com outro. A pessoa fica assim. No final das contas não entendeu nada. Só que ela tá tão sem graça que ela fala, entendi. Já que você falando aí, eu lembrei daquela palestra do pastor, do Cláudio Do Cláudio Duarte, Duarte, né? das formas de comunicar, né? Do Ele homem e fala da até que as mulher. mulheres comunicam É assim. tipo, o homem tem as caixinhas separadinhas, tem que fazer uma coisa de cada vez. A mulher Uhum. emenda um assunto no outro e aí todo mundo fica assim. E se a gente não se atenta a essa parte da comunicação, ninguém entende nada. Nem o homem consegue entender o que é a mulher, e a mulher fica frustrada, porque como que ele não tá me entendendo? Uhum. E o homem, que essa mulher tá falando? Então, em tudo tem esse ajuste, né, de comunicação. Sim. E a gente fala que da parte pessoal, mas, gente, isso na empresa Sim. é a mesma coisa. Você falando assim, quando a gente se conheceu, eram dois universos distintos e tal. Na empresa é a mesma coisa. Gente, não acabou, hein? Esses universos distintos estão até hoje na busca da compreensão. E é bem legal, porque a gente percebe que é cada vez mais complexo, né, as nossas compreensões. E eu adoro isso, porque, tipo assim, é papo de alto nível. Quando a gente para pra trocar feedback, pra se entender,
Já saiu daquele campo assim de interpretar coisas simples de forma errada, mas vai mais para umas questões espirituais, né? Por que que a gente está aqui? Onde que a gente está querendo ir com a nossa vida? Qual que é o propósito disso aqui tudo? Mas é muito importante isso, né? Para Sim. sempre realimentar, sempre reabastecer essa força de vida, né? Para seguir em frente. Sabe o que eu vejo assim também, Thiago, dessas ideias que a gente troca? Igual o Thiago falou, gente, é um outro nível de comunicação. Sim, É um trem assim bem profundo. E o quanto a gente precisa estar disposto a encarar isso e ótimo. se dedicar. Porque a gente se dedica a tanta coisa durante o dia, nosso dia tem 24 horas. Mas quanto tempo do seu dia você para fazer uma análise pessoal dos seus próprios conceitos, de para onde que você está indo, do que você acredita, por que você tá ali dentro daquele relacionamento, dentro daquela empresa, dentro daquele trabalho, com aquele cliente, por que que você tá ali? E às vezes a gente fica tão envolvido em atividades que Sim, não leva a gente a lugar ocupado. nenhum, ocupado. Uhum. E o que realmente é importante tá passando. Que maravilhoso você tá falando. Ó, eu acho que você está assistindo, ouvindo a gente, com certeza deve ter elementos aí que você se identificou, né? Que você percebeu na sua própria vida, que já aconteceu, que está acontecendo, que você quer melhorar, que você já melhorou. E vou falar com você o seguinte: que tal você compartilhar com mais pessoas esse tema também? Uhum. Imagina você compartilhar com seu parceiro, parceira, compartilhar com a sua equipe, mandar para o pessoal da sua equipe. E se as pessoas passarem por esse tema aqui, eu tenho certeza que alguma coisa diferente vai acontecer. Tenho certeza que vai despertar uma conexão com a comunicação diferente, uma visão com a comunicação diferente. E um propósito que a gente tem é ajudar justamente nisso, ajudar as pessoas a enxergarem a vida de uma forma diferente. Caramba, eu não estava prestando atenção nisso. E assim, essas coisas mudam a trajetória. Uhum. Né? Igual a Fernanda estava falando, às vezes a gente está ocupado com um monte de coisa e tal, e não está fazendo algo que é importante, né? A comunicação. E aí surgiram tantos pontos aqui sobre comunicação, que eu estou achando fantástico esse podcast aqui. Eu quero trazer um ponto também para você que busca melhorar a sua comunicação, que é o seguinte: objetividade. Para a comunicação também é importante. Uhum. Às vezes na comunicação a gente pode caminhar muito se comunicando, sabe? Fica Fica dando dando voltas, voltas. voltas, voltas, voltas. Mas onde que a gente vai chegar? Né? Então esse é um ponto importante também, porque se você trabalhar isso na sua equipe, tornar a sua equipe uma equipe que se comunica melhor, parte disso vai ser também uma equipe que é mais objetiva naquilo que ela quer. Porque se você deixar também uma pessoa, ela toma conta do canal de comunicação, e aí ela pode se perder com esse canal de comunicação também. Né? Eu posso começar a viajar, eu posso me enrolar, eu posso. Olha, eu tô falando aqui quase que eu me enrolo, né? Eu não posso fazer aquilo que eu tô falando para não fazer, né? Mas é isso, é ser objetivo com a comunicação. O que, que a gente vai alcançar com a comunicação? Falei mais cedo a importância do propósito, né? Então a comunicação ela vai dar suporte a esse propósito e essa objetividade para desenvolver esse propósito. Tiago, tem um negócio um ponto que eu tô desenvolvendo, né? A gente tá falando sobre um elemento que é a comunicação e como que ele impacta todos os relacionamentos, né? Aham, E tem um ponto que para mim tá sendo assim muito importante e que talvez possa ajudar alguém também, sempre nesses relacionamentos a comunicação é como você vai se relacionar com outra pessoa, basicamente, né? Através desse relacionamento você tem que se comunicar com ela. E como que é importante ser humilde dentro sim, desse processo de comunicação sim, e dentro do processo de relacionamento. E às vezes a humildade ela pode ser confundida com ingenuidade, com uma inocência, mas não é isso. Não é ser menor. isso. A humildade não nesse sentido. Humildade não é baixar a cabeça. Né? Exato. É no sentido de você estar aberto realmente para entender o que o outro está falando. Isso. E ver se Ótimo. aquilo bate com o que você entende, ou se é algo totalmente novo que você também não tinha pensado,
ou que não, realmente não bate com o que eu penso, mas eu respeito você dentro da minha humildade, e está sendo um caminho muito especial para mim, desenvolver a minha humildade dentro das minhas relações, independente de quem seja, se é com o Thiago, se é com a minha família, se são com os meus clientes, com quem faz parte do meu time. Ter essa humildade na hora de se relacionar e comunicar a sua ideia é muito especial. Sim, fantástico, Fer. Eu acredito que com isso a gente pode fechar, pelo menos por hoje, com chave de ouro, esse tema aqui. Eu acho que ficou fantástico aqui tudo que a gente conversou. E a gente pode abordar mais vezes aí ao longo do tema. Você vê que é um tema que não acabou. Várias ideias surgiram aqui sobre isso, só que com o tempo que a gente tem aqui, não dá para falar sobre tudo. Mas o que a gente já falou até aqui já foi foda, né? Foi muito então, legal. Assim, ó, compartilha, pessoal. Compartilha aí com seu companheiro, com seu cônjuge, com a sua... Como é que fala? Cônjuge. Cônjuge. Brincadeira. Caraca. Eu acho que nem existe essa palavra. Não existe? Acho que é cônjuge pros dois, eu acho. Compartilha aí com o seu varão, com a sua varoa. Compartilha com a sua equipe. Manda para os seus líderes, para os seus liderados, para criar um canal de comunicação mais eficiente, porque vocês merecem. Estou aqui, quero agradecer nosso amigo Francisco, que está aqui gravando com a gente. Fer, quer compartilhar algo mais? Só agradecer mesmo a você que ficou até esse momento aqui com a gente. Esse assunto é um assunto muito bacana de conversar, porque ele é muito amplo, então sempre vão ter vários desdobramentos. Como que eu consegui desenvolver a minha comunicação? Primeiro, convivência com o Thiago, e lendo, buscando, indo atrás, ouvindo, aprendendo com outras pessoas que já sabem, tendo essa humildade para poder aceitar, falar assim, ou que eu acho que eu já sei, mas eu posso ter uma outra visão. Eu acho isso fantástico dentro da comunicação, mesmo que eu saiba, eu ainda posso aprender algo diferente, e que não fique só para mim, né? Que eu consiga compartilhar com as pessoas que são importantes. Eu lembrei de um negócio para a gente poder finalizar, que é uma mensagem muito importante para você que está assistindo. Então vai vir algo ainda fantástico agora que eu vou falar, que é assim, a gente falou de muita coisa de comunicação. Comunicação é um desafio, isso tem que ficar claro. É importante. Faz parte da evolução. Ok? E muitas vezes a gente tem medo de passar por esse processo. Certo? Então, a gente se segura, a gente tem medo de passar um ridículo, a gente tem medo de não saber qual vai ser a reação do outro, a gente tem medo de errar, porque talvez em algum momento você errou e aí riram de você, ou falaram para não errar, falaram alguma coisa que hoje você se segura. Talvez você seja tímido, ou talvez você fica na sua. Só que isso não provoca a evolução, ok? Então o que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente tem que se expor. Faz parte do desenvolvimento da sua comunicação se expor. Thiago, mas e se eu errar? E se der um problema? E se alguém tirar sarro? E se eu não for suficiente? Esquece isso. Esquece, tira isso da cabeça. Lembra o seguinte, daqui 100 anos, daqui 200 anos, 100 anos, ninguém vai lembrar de você, provavelmente. Ninguém vai lembrar de mim, ninguém vai lembrar da Fer. Talvez o nosso nome não se destaque, talvez sim, talvez não. Mas a questão é, a maioria das pessoas não serão nem lembradas. Por que eu tô falando isso? Por que você está se preocupando com a forma que você se expressa hoje, com medo do que alguém vai pensar, se daqui 100 anos essas pessoas nem estarão mais vivas, e muitas vezes você deixou de aprender com o seu erro, porque quando você fala algo, talvez você fale uma bobeira, mas é melhor falar logo. Porque só falando a bobeira que daqui a pouco você vai falar algo melhor. Só falando de uma forma errada que daqui a pouco você vai descobrir como que é a forma certa. Não tem outro processo. Ninguém vai te dar isso pronto, nem se quiser, não tem como. Você tem que passar pela experiência, e essa experiência é se expor. E eu falei tudo isso só para você poder se expor e fazer o seu comentário aí embaixo do vídeo. Ótimo! Deixa o seu comentário. Não, tô brincando, é para sua vida, mas claro que vai ajudar você comentar aqui no vídeo. Então, ó, se arrisque, fala aí pra gente o que você tá achando aqui do podcast, sugestões, feedbacks. Deixa aí que a gente gosta de ter essa interação, essa conexão com você. Vamos fortalecer o nosso networking aí.
Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Um abração para você que está assistindo. Desejo que você tenha uma ótima energia no que você está fazendo. E um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu.